se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O Tesouro de Aleijadinho. Os rumores sempre circularam pela cidade histórica de Ouro Preto. Diziam que Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, não apenas deixou suas obras-primas espalhadas pelas igrejas da região, mas também escondeu uma coleção secreta em algum lugar inacessível. Uma caverna, diziam alguns, onde ele guardava seus trabalhos mais obscuros, aqueles que jamais poderiam ser vistos pelo público. As lendas falavam de criaturas que protegiam o local, como se o próprio demônio tivesse sido invocado para vigiar o tesouro. Miguel era um historiador obcecado por essas histórias. Ele passava horas em arquivos antigos, vasculhando documentos e manuscritos que pudessem fornecer pistas sobre a caverna. Sua obsessão começou quando encontrou um diário escrito por um dos discípulos de Aleijadinho. Nele havia referências enigmáticas a um lugar maldito, onde o artista encontrou seu verdadeiro gênio. Miguel sabia que precisava investigar mais, mesmo que isso significasse enfrentar o inexplicável. Sua busca o levou até uma pequena casa abandonada nos arredores da cidade. Lá, encontrou um mapa desenhado à mão, com marcas que pareciam indicar uma trilha nas montanhas. Mas algo estranho aconteceu enquanto ele examinava o documento. A luz das velas tremeluziu, e uma rajada de vento fechou a porta atrás dele, embora nenhuma janela estivesse aberta. Miguel sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas ignorou o pressentimento. Ao sair da casa, percebeu que as pessoas evitavam olhar diretamente para ele. Algumas murmuravam preces ao cruzar seu caminho, como se ele carregasse algo amaldiçoado. Um velho, porém, o chamou de lado e lhe avisou: essa busca é perigosa. Muitos foram atrás e nunca voltaram. Miguel riu, tentando disfarçar o nervosismo, mas dentro de si, o medo começava a crescer. A primeira parte da trilha era fácil de seguir, mas conforme avançava, a vegetação se tornava mais densa e hostil. Era como se a própria natureza quisesse impedi-lo de continuar. Durante a noite, ouviu sons estranhos ecoando pelas montanhas, gritos distantes, sussurros que pareciam vir de todas as direções. Ele tentou dormir, mas o sono foi interrompido por visões perturbadoras de figuras sombrias dançando ao redor de uma fogueira. Na manhã seguinte, Miguel encontrou uma estátua parcialmente enterrada no solo. Era um trabalho incompleto, claramente de autoria de Aleijadinho. Mas algo na expressão da figura o deixou desconfortável. Os olhos pareciam segui-lo, independentemente de onde estivesse. Ele decidiu levar a peça consigo, convencido de que estava no caminho certo. À medida que se aproximava do destino, Miguel começou a sentir uma sensação sufocante, como se o ar estivesse ficando mais denso. Ele sabia que estava prestes a descobrir algo incrível, mas também temia o que poderia encontrar. Afinal, algumas verdades são melhor deixadas enterradas. Finalmente, Miguel chegou à entrada da caverna. Ela estava parcialmente oculta por uma cascata, e a água parecia brilhar com uma luz esverdeada sob a luz fraca da lua. Ele hesitou por um momento, lembrando-se das palavras do velho e das advertências nos documentos que havia lido. Mas a curiosidade era mais forte do que o medo. Dentro da caverna, o ar era úmido e pesado, carregado de um cheiro metálico que lembrava sangue. O som de gotas d'água ecoava pelas paredes, amplificado pelo silêncio opressivo. Miguel acendeu sua lanterna e começou a explorar, cada passo ressoando como um trovão no ambiente claustrofóbico. As paredes da caverna eram cobertas por esculturas grotescas, representando criaturas híbridas de humanos e animais. Algumas pareciam estar vivas, seus olhos seguindo Miguel enquanto ele avançava. Ele tentou racionalizar o fenômeno como um truque de luz, mas o desconforto persistia. No centro da caverna, havia uma câmara maior, iluminada por uma luz tênue que parecia emanar das próprias pedras. Ali, Miguel encontrou dezenas de estátuas, cada uma mais impressionante e assustadora do que a anterior. Eram obras que ele nunca tinha visto antes, retratando cenas de tortura, sacrifício e loucura. Parecia que Aleijadinho havia capturado o próprio inferno em pedra. Enquanto observava as esculturas, Miguel começou a ouvir vozes. Não eram sussurros, mas gritos agudos, como se 1000 almas estivessem sofrendo ao mesmo tempo. Ele tapou os ouvidos, tentando bloquear o som,
mas era inútil. As vozes estavam dentro de sua cabeça. Uma das estátuas chamou sua atenção. Era diferente das outras, com traços que lembravam um ser humano, mas distorcidos de maneira bizarra. Quando Miguel tocou a peça, sentiu uma dor intensa percorrer seu braço, como se algo o estivesse sugando. Ele tentou recuar, mas seus pés pareciam presos ao chão. As paredes da caverna começaram a tremer, e as esculturas pareciam ganhar vida, movendo-se lentamente. Miguel percebeu que havia cometido um erro terrível ao entrar ali. Ele não estava sozinho na caverna, algo o observava, algo que não deveria existir. A presença que habitava a caverna revelou-se gradualmente. Primeiro, foram sombras que se moviam nas bordas de sua visão periférica. Depois, uma figura alta e encapuzada emergiu das trevas, seus olhos brilhando como brasas. Miguel soube imediatamente que aquilo era o guardião do tesouro, a criatura mencionada nas lendas. O guardião não falava, mas sua presença era suficiente para instilar terror. Ele se movia com uma graça sinistra, cada passo ecoando como um trovão. Miguel tentou correr, mas as esculturas pareciam bloquear seu caminho, como se estivessem conspirando contra ele. Você não deveria estar aqui, disse uma voz rouca, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Miguel gelou, incapaz de responder. Ele sabia que havia invadido um lugar sagrado, um lugar proibido. O guardião ergueu uma mão deformada, apontando para a estátua que Miguel havia tocado. Você despertou algo que não pode controlar, continuou a voz. Agora, você paga o preço. Miguel sentiu seu corpo sendo tomado por uma força invisível. Ele foi levantado do chão e arremessado contra a parede, onde permaneceu preso, incapaz de se mover. A dor era excruciante, mas o pior ainda estava por vir. As esculturas começaram a se transformar, seus rostos derretendo e se remodelando em formas ainda mais grotescas. Elas avançaram em direção a Miguel, suas mãos estendidas como garras. Ele gritou, mas nenhum som saiu de sua garganta. Enquanto as esculturas se aproximavam, Miguel percebeu que havia uma única chance de escapar. Ele se lembrou de uma passagem do diário que havia lido, mencionando um pacto que Aleijadinho teria feito para criar suas obras mais sombrias. Se ele pudesse desfazer o pacto, talvez conseguisse libertar-se. Com grande esforço, Miguel conseguiu alcançar uma pequena bolsa em seu cinto, onde guardava um fragmento de madeira retirado de uma igreja construída por Aleijadinho. Ele sabia que o objeto era sagrado e poderia servir como uma arma contra o mal que habitava a caverna. Segurando o fragmento, Miguel recitou as palavras que havia memorizado do diário: Eu renuncio ao pacto que une carne e pedra. As esculturas pararam subitamente, como se estivessem congeladas no tempo. O guardião soltou um grito ensurdecedor, suas formas começando a desmoronar. Mas o preço foi alto. Miguel sentiu seu corpo enfraquecer, como se parte de sua alma estivesse sendo arrancada. Ele sabia que havia sobrevivido, mas nunca mais seria o mesmo. Miguel retornou à cidade, mas ninguém parecia reconhecê-lo. Suas memórias da caverna eram confusas, como um sonho distante. Ele tentou contar sua história, mas as palavras não saíam. Era como se algo o impedisse de revelar o que havia visto. Os anos se passaram, e Miguel dedicou sua vida a estudar as obras de Aleijadinho, buscando entender o que havia acontecido. Ele nunca mais encontrou outra pista sobre a caverna, mas sabia que ela ainda existia, esperando por outro aventureiro imprudente. Em seus últimos dias, Miguel escreveu suas memórias, na esperança de alertar outros sobre os perigos de procurar o que não deve ser encontrado. Ele sabia que o legado de Aleijadinho era tanto uma obra-prima quanto uma maldição. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode